Olá a todos, professor Samuel Marques, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos, diretamente dos estúdios Implacável Concurso em Fortaleza, no Ceará. Estamos aqui hoje para resolver 20 questões de direito constitucional sobre os assuntos cobrados no concurso público da Guarda Municipal do Rio do Sul. Sem perder mais tempo, vamos aqui para os nossos slides para a gente começar a analisar as nossas questões, tá bom? Então, direito constitucional com o professor Samuel Marques, este que vos fala. Aqui deixei à sua disposição o meu Instagram, caso você tenha alguma dúvida na nossa aula de hoje. Pode mandar uma mensagem lá pelo direct que eu costumo responder, beleza? Então, sem perder tempo, vamos lá para a nossa primeira questão, já dos nossos assuntos tratados no edital da Guarda Municipal de Rio do Sul. Bom, a primeira questão vai falar sobre princípios fundamentais. Diz lá a primeira questão: nos termos da Constituição Federal de 88, constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Bom, pessoal, antes da gente analisar as alternativas indicadas pela questão, é importante destacar o seguinte: falou em princípios fundamentais, nós devemos observar que existem 4 espécies na nossa Constituição Federal. Os princípios fundamentais se encontram do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal e nós vamos encontrar 4 espécies. Encontraremos os fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, encontraremos a separação dos poderes, no artigo 2º, encontraremos os objetivos da República Federativa, no artigo 3º, e no artigo 4º encontraremos os princípios das relações internacionais em que o Brasil faz parte. Então, um primeiro ponto que você deve tomar cuidado na hora da sua prova, na hora de assinalar uma questão sobre princípio fundamental, é identificar qual é o dispositivo que se refere àquela questão. Se a questão falar em princípios fundamentais, saiba que você deve marcar qualquer coisa do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal. Agora, se ela falar em fundamentos, artigo 1º, se ela falar em separação dos poderes, artigo 2º, artigo 3º, objetivos da República Federativa do Brasil, como é o caso desta questão, e no artigo 4º nós encontramos os princípios das relações internacionais. Então, antes de mais nada, é importante você observar o que é que se pede ali naquela questão. Aqui, nesse caso, está pedindo sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Logicamente, eu tenho que observar o artigo 3º da Constituição Federal, tá bom? Antes da gente efetivamente resolver essa questão, vamos só colocar aqui essas disposições. Olha, falou do artigo 1º da Constituição Federal, artigo 1º, nós encontramos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Os fundamentos da República Federativa do Brasil. Vou colocar aqui para vocês, para que assim vocês lembrem sempre. Fundamentos da República Federativa do Brasil, você procura o artigo 1º. No artigo 2º, você vai encontrar a separação dos poderes. Lá diz que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Separação dos poderes, no artigo 2º. Lá no artigo 3º, como é previsto nessa questão aqui, tá? Lá nós encontramos os objetivos da República Federativa do Brasil. Artigo 3º, encontraremos os objetivos da República Federativa do Brasil. Objetivos da República Federativa do Brasil. Então, no caso desta questão, que está pedindo para assinalar um objetivo da República Federativa do Brasil, você deve observar diretamente ao artigo 3º. Já o artigo 4º, o último dispositivo relacionado aos princípios fundamentais, vai dispor sobre os princípios das relações internacionais em que o Brasil faz parte, tá bom? Das relações internacionais. Então, eu estou dispondo aqui para vocês, para que vocês observem bem ao que se pede, beleza? Falou em objetivo, logicamente nós observaremos o artigo 3º da nossa Constituição Federal. Outro ponto importante, quanto aos objetivos da República Federativa do Brasil. Repare bem nesse termo objetivo. Essas normas previstas no artigo 3º da Constituição Federal são princípios pautados pelo ideal de normas programáticas. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A norma programática é aquela norma
que visa ser alcançada no futuro. É uma norma que não tem condições de ser efetivada de imediato, de serem efetivadas de imediato, portanto, só poderão ser efetivadas no futuro. É daí que vem o termo objetivo. Você, aluno implacável, tem um objetivo de passar no concurso da Guarda Municipal do Rio do Sul. Você vai fazer isso nesse exato momento? Não. Você vai fazer isso daqui a pouquinho, né? Depois de assistir essa aula, depois de assistir o nosso super curso de resolução de exercícios que estamos preparando e vai ser disponibilizado lá no nosso site. Você sabe que vai adquirir uma estrutura para isso e depois você vai alcançar o objetivo. É a mesma ideia dos dispositivos previstos no artigo 3º da Constituição Federal. Lá nós encontramos como objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor ou quaisquer outras formas de discriminação. Tudo isso está previsto lá no artigo 3º da Constituição. Mas perceba, construir uma sociedade livre, justa e solidária é algo para ser efetivado de imediato? Não dá, né? É necessário que tenha uma estrutura para tal. Nesse sentido, entenderemos que o artigo 3º é pautado por normas programáticas. Olha a disposição do inciso 3 do artigo 3º. Erradicar a pobreza e a marginalização. Foi pelo simples fato de estar escrito lá na Constituição Federal que a pobreza e a marginalização foi erradicada? De jeito nenhum. Ela não foi erradicada, talvez nunca seja, né? Mas entenda que é um objetivo que a nossa República Federativa do Brasil quer alcançar. O nome dessas normas, que não podem ser efetivadas de imediato, pois necessitam de uma estrutura para tal, é chamado de normas programáticas. Vou até colocar isso aqui para vocês, tá bom? O artigo 3º da Constituição Federal, ele é dotado de normas programáticas. Essas normas programáticas são normas que não podem ser efetivadas de imediato, pois necessitam de uma estrutura para tal. Deixa eu ajeitar isso aqui. Normas programáticas. Lembra de programação. Nenhuma programação se faz de imediato, né? A programação sempre é para o futuro. Então, essas normas do artigo 3º da Constituição Federal são voltadas para o futuro. Então, vamos buscar aqui, tá? O que é que constitui um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é objetivo da República Federativa do Brasil? Sim, tá? Já posso marcar esse item aqui, né? Ó, o item A já é gabarito da nossa questão, na nossa primeira questão. Construir uma sociedade livre, justa e solidária está lá previsto no artigo 3º, inciso 1 da Constituição Federal. Inclusive, outra dica que eu quero dar para vocês sobre os objetivos da República Federativa do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar do mnemônico do CONGA-ER-PRO. Colocar aqui, ó, CONGA-ER-PRO. CON de construir, G de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Às vezes, na hora da prova, a gente consegue destacar o item correto simplesmente observando os verbos elencados pelo texto constitucional. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. É importante saber sobre isso, tá? A nossa banca, ela não é uma banca caracterizada por cobrar jurisprudência, por cobrar entendimento doutrinário, mas sim uma banca caracterizada por cobrar a literalidade do texto da Constituição. Se é dessa maneira que ela costuma cobrar, então você tem que saber ali sobre a literalidade do texto da Constituição e esses métodos mnemônicos acabam ajudando você a lembrar na hora da prova. Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover são os verbos previstos lá do inciso 1 ao 4 do artigo 3º da nossa Constituição Federal. Lembra do mnemônico CONGA-ER-PRO, tá bom? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. É isso que diz o artigo 3º da nossa Constituição Federal, beleza? Então, voltando para cá, tá aí o nosso construir uma sociedade livre, justa e solidária como o nosso item A, já é o gabarito. Agora, olha o item B, garantir o desenvolvimento econômico. O Brasil está preocupado, dentre os objetivos, com garantir o desenvolvimento econômico? Não, né? Desenvolvimento nacional, garantir o desenvolvimento nacional é o que diz lá o inciso 2 do artigo 3º da Constituição Federal. Erradicar as desigualdades sociais e regionais. Cuidado, tá, pessoal? Quando fala sobre erradicar, lá na Constituição Federal fala em erradicar a pobreza e a marginalização.
No caso das desigualdades sociais regionais, ela quer o quê, hein? Reduzir. É óbvio que não dá para reduzir as desigualdades sociais regionais. A pobreza e a marginalização é mais factível de erradicar, né? Mas embora seja muito difícil. E o item E fala em garantir a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, para quem sabe do texto constitucional, sabe muito bem que ela não constitui como um objetivo, mas sim ela é um fundamento da República Federativa do Brasil. Diante disso, aí está uma questão de concurso público que pode ser cobrado na sua prova, em que a literalidade do texto da Constituição é mais do que fundamental. Esses métodos mnemônicos ajudam com o GAER-PRO, eles realmente ajudam, tá? Você deve lembrar e dessa maneira você facilmente vai conseguir resolver uma questão sobre princípios fundamentais. Então, voltando ao raciocínio, primeiro ponto, identifique qual é a espécie de princípio fundamental que a questão está pedindo. Falou em fundamentos, você vai observar só para o artigo 1º. Falou em separação dos poderes, somente para o artigo 2º. Falou em objetivos da República Federativa do Brasil, artigo 3º. E falou em princípio da relação internacional, artigo 4º. Depois de identificar, você vai observar ali a natureza da norma, né? Vai lembrar desses métodos mnemônicos. O artigo 1º tem o famoso Socidivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Beleza. O artigo 3º tem um CONGAER-PRO. E o artigo 4º, nas relações internacionais, basta você lembrar que os 10 incisos ali previstos são voltados para o ideal de soberania e de dignidade da pessoa humana, tá? Essas são as noções que vocês devem lembrar, beleza? Então, item A é o gabarito da nossa primeira questão. Anota aí no seu caderninho o porquê que este é o gabarito, tá? Passando então para a nossa segunda questão. Olha aqui, ó. Não é considerada, a gente grifa sempre esses termos para entender o que é que a questão está pedindo, né? Não é considerado um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, de acordo com a Constituição Federal Brasileira de 1988. Falou em fundamentos, devemos observar o artigo 1º da nossa Constituição Federal. Então, pouco importa o que é que está escrito no artigo 2º, 3º e 4º. Se a questão falou em fundamentos, eu só vou observar para o artigo 1º. É o seguinte, no artigo 1º nós temos o famoso Socidivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Vou colocar aqui esse mnemônico para você lembrar, tá bom? Então, colocar aqui ó, o famoso mnemônico do Socidivaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, olha aqui comigo, ele quer que você marque o que não é considerado. Vamos observar, o item A, soberania, é fundamento da República Federativa do Brasil? É sim, é o sózinho aqui, né? Ó, soberania do Socidivaplu é o só que vai indicar a soberania. Item B, cidadania, é fundamento da República Federativa do Brasil? Também é fundamento da República Federativa do Brasil. Item C, dignidade da pessoa humana, tá aqui, né? Dignidade da pessoa humana, é o D do Socidivaplu. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, também está lá no artigo 1º. Agora, olha comigo, o item é pluripartidarismo. Bom, pessoal, toma cuidado com essa disposição, tá? Toma cuidado. O plu, que é a Constituição do nosso mnemônico aqui, que a Constituição traz, é de pluralismo político. Não vamos confundir, por favor, pluralismo político com pluripartidarismo. Devemos entender que o pluripartidarismo ele existe, mas ele não é um fundamento da República Federativa do Brasil. Ele não é um princípio fundamental. O pluripartidarismo é sim um direito previsto na Constituição Federal, lá no artigo 17, está fora do seu conteúdo programático, né? Lá nos partidos políticos. Mas entenda, o pluripartidarismo não é um princípio, mas sim um direito. Portanto, está errado aí o item E. Ele deve ser marcado, pois ele não é considerado um fundamento da República Federativa do Brasil. Eu trouxe essa questão para você lembrar. Olha, os mnemônicos ajudam. Socidivaplu, CONGAER-PRO, vai ajudar demais na hora da sua prova. Agora, cuidado com o que significa cada uma das siglas. O plu é de pluralismo político. E é comum na hora da prova eles chegarem e trocarem o plu por pluripartidarismo. Porque o seu examinador já sabe que você vai lembrar desse mnemônico. Esses mnemônicos estão aí na internet, né? Todo mundo sabe sobre eles. E pelo fato de ser acessível a todos, de o próprio examinador já saber que você vai lembrar
desses dispositivos por meio desse mnemônico, eles tentam lhe confundir. Então, se você observar bem aqui, ó, nós temos o só, o si, o di, o vá e o plu. Quem decorou só o só, si, di, vá, plu, não vai lembrar na hora da prova, vai pensar que está tudo certo. Mas no caso aqui, o plu é de pluralismo político e não de pluripartidarismo. Então essa noção ela é muito importante e você deve lembrar disso na hora da sua prova, beleza? Marca aí o item E, é o gabarito da nossa segunda questão. Passando então para a nossa terceira questão, agora em relação aos direitos individuais e coletivos, aquilo que nós encontramos no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Estamos passeando por todo o conteúdo programático do nosso edital por meio de questões, tá bom? Então, observa aí agora a nossa terceira questão, voltada ao artigo 5º da Constituição Federal. Diz lá, né, em relação aos direitos individuais e coletivos, é correto, ele quer o correto, afirmar que, item A, é plena a liberdade de associação, inclusive a de caráter paramilitar. Isso está correto? Está? De jeito nenhum, né? Você deve saber que é vedado de caráter paramilitar. Falando em direitos de associação, estamos diante de um dos direitos mais cobrados em prova quanto ao artigo 5º da Constituição Federal. Nós vamos encontrar disposições sobre os direitos de associação lá no artigo 5º, do inciso 17 ao inciso 21. Inciso 17 traz a liberdade de associação, né? Plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar. O que é o caráter paramilitar, caso você queira saber? Paramilitar é simplesmente uma atividade militar em paralelo àquela exercida pelo Estado. Devemos saber que atividades militares somente podem ser praticadas pelo Estado. Quando eu falo Estado, não estou falando Estado de Santa Catarina, estou falando Estado com E maiúsculo, administração pública como um todo, tá bom? É tanto que se você observar, as instituições militares existentes no Brasil são todas públicas. É essa a ideia que nós devemos compreender. Então, olha, é livre, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Essa é a primeira disposição. No inciso 18 diz que a criação de associações independe de autorização e é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. No inciso 19 diz que para suspender ou para dissolver uma associação é necessário que haja decisão judicial, né? Só que no segundo caso, no caso da dissolução, é necessário que haja trânsito em julgado. No inciso 20 diz que é livre, né? Você se associar ou permanecer associado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E no inciso 21 diz que as associações têm direito à representação processual. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Essas disposições são importantes, eu vou anotar aqui para você dar uma lida, tá? O que a gente vai falar aqui, eu vou colocar os dispositivos constitucionais, eu quero que depois você pegue a sua Constituição e leia. Esses dispositivos são importantes. Estou trazendo questões que são comumente cobradas em prova. Aqui a gente está trabalhando com probabilidades. Essas disposições sobre associação são bastante cobradas em prova, então você deve estudá-las, deve lembrar do texto constitucional, tranquilo? Então, só para colocar aqui, ó, falou em direitos de associação, eu vou observar para o artigo 5º, inciso 17 ao inciso 21, beleza? Essas são as disposições. O item A já está falso, porque não é inclusive de caráter paramilitar, é vedada de caráter paramilitar. Olha o item B. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Essa disposição está correta de acordo com o que determina o artigo 5º, inciso 20, tá? Pode marcar aí, ó. A gente chama isso de liberdade de se associar. Você quer fazer parte de uma associação, você pode fazer, você tem liberdade para tal. Você quer permanecer nessa associação, permaneça. Quer sair, sai na hora que quiser. Você não é obrigado a estar associado, tá bom? O direito de associação ele é exercido de forma coletiva, mas a liberdade de estar dentro de uma associação ou não é um direito individual. Essa noção ela é muito importante, está lá no artigo 5º, inciso 20, pode marcar aí o item B como gabarito da nossa questão. Tranquilo? Olha agora comigo o item C. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão administrativa. A decisão é administrativa? É de jeito nenhum, né? Da autoridade competente, nada disso. Tem que ser dissolvida ou suspensa mediante decisão judicial. A Constituição Federal fala em decisão judicial.
Mas agora eu quero que você atente um ponto comigo, tá? Ó, eu vou até colocar aqui embaixo uma observação, uma OBS. Eu quero que você tome cuidado quando for falar na hora da sua prova sobre dissolução e sobre suspensão, tá? Ó, vou colocar aqui dissolução e suspensão. Você deve saber que a dissolução e a suspensão são institutos distintos, né? A dissolução significa acabar de vez com a associação. A suspensão significa o quê? Uma interrupção temporária das atividades da associação. Mas olha o que é que o texto da Constituição Federal diz, tá? O artigo 5º, inciso 19. As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Repare bem, você que está aí com a sua Constituição, abre lá no inciso 19 do artigo 5º e grife-o no primeiro caso dessa disposição. O primeiro caso é referente à dissolução ou à suspensão. De fato, se você ler lá, vai perceber que é referente à dissolução. Então, somente no caso de dissolução é exigido o trânsito em julgado. Para dissolver e para suspender é necessário decisão judicial, mas trânsito em julgado somente para o caso de dissolução. E o que é trânsito em julgado, professor? Eu digo para você. Trânsito em julgado é quando a decisão judicial não cabe mais recurso. É aquela decisão que se tornou imutável, aquela decisão que não dá mais para recorrer e modificar os seus efeitos, tá bom? Essa noção ela é muito importante para nós. Então vem aqui comigo só para a gente fixar esse raciocínio. Então, para que haja a dissolução e para que haja a suspensão, em ambos os casos, é necessário que haja uma decisão judicial. Vou colocar aqui apertadinho mesmo, mas você vai entender. Decisão judicial. Para que haja a dissolução e a suspensão, é necessário que haja uma decisão judicial. Só que vem a Constituição Federal e diz, olha, exigindo-se no primeiro caso, qual é o primeiro caso, hein? É a dissolução, o trânsito em julgado. Então é o seguinte, tanto para dissolver quanto para suspender, tem que haver decisão judicial, isso é fato. Mas no caso de dissolução, essa decisão judicial tem que ser transitada em julgado. Isso você deve lembrar, porque eu vou te contar, viu? O que tem de examinador ruim, que acaba lhe prejudicando, tentando lhe confundir com o próprio texto constitucional, só para você ter noção. Leia aí o artigo 5º, inciso 19 comigo. Diz lá, né? As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Sabe o que é que o examinador faz? Ele coloca lá no item, as associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no segundo caso o trânsito em julgado. Se ele trocou primeiro por segundo, a questão é, essa afirmativa vai estar correta? De jeito nenhum. Porque quando falar em segundo caso, estaria se referindo à suspensão e não à dissolução. Então, cuidado, tá? Às vezes você lembra do texto constitucional, chega lá na hora da prova, o examinador ele troca só uma palavrinha. Essa única palavrinha ela vai direto, né? Você quando vai digerir ali, você nem sente o engasgo. Ela passa direto. Aí dessa forma você acaba se confundindo. Então, para raciocinar melhor na hora da prova, para não se confundir quanto a esse dispositivo, vamos fazer o seguinte, algo óbvio, tá? Ó, dissolução e suspensão. A dissolução ela tem um caráter definitivo ou temporário? A dissolução, que é acabar de vez com a associação, ela tem um caráter definitivo. Se ela tem um caráter definitivo, obviamente tem que haver o trânsito em julgado, não deve caber mais recursos. A suspensão tem um caráter definitivo ou temporário? Temporário. Portanto, basta uma simples decisão judicial que ainda cabe recurso para suspender, entendeu? Como ainda cabe recurso, aí vai sim ser suspensão, porque é de forma temporária. Esse raciocínio lógico, ele acaba facilitando você na hora da prova a não se confundir quanto aos dispositivos relacionados à dissolução e suspensão compulsória das associações, beleza? Então, toma cuidado, artigo 5º, inciso 19, tá errado aí o nosso item C. O gabarito nós já marcamos que é o item B. Olha o nosso item D. Desculpa, o item... agora vamos para o item D, né? Somente poderão ser criadas as associações e cooperativas mediante autorização da autoridade competente,
permitida a interferência estatal em seu funcionamento. Nada disso, né? Nós sabemos que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 18, diz que independe de autorização para sua criação e é vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E olha, o nosso item as entidades associativas, quando expressamente autorizadas pela autoridade estatal competente, poderão representar seus filiados administrativamente, vedada a representação judicial. Vários pontos errados aqui. Para começo de conversa, quem deve autorizar são os associados, né? Autorizados por seus associados. E a entidade associativa pode representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, ou seja, ela pode representar em processos judiciais, assim como em processos administrativos. Isso é o que está disposto lá no artigo 5º, inciso 21. Essa questão está interessante porque ela está dando um passeio sobre todos os direitos de associação previstos no inciso 17 ao 21 da Constituição Federal. Dê uma lida nesses dispositivos, é muito importante, tá bom? Item B, gabarito da nossa terceira questão. Volta aqui comigo, por favor. Vamos lá passando para a nossa quarta questão. Lá vai dizer assim, ó, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, não é correto o que se afirma em. Ele está pedindo o que não é correto, né? Ó, olha aí o item A. Ninguém será levado à prisão ou nela mantida quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Bom, essa disposição está certa ou está errada? Está certa, tá? Essa disposição ela está prevista lá no artigo 5º, artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Quando eu falo em liberdade provisória, é importante até lembrar, esta pode ser garantida com o pagamento de fiança ou sem o pagamento de fiança. E, inclusive, olha o raciocínio interessante, tá? Se na hora da sua prova disser que o racismo é um crime inafiançável, de fato ele é, e disser que o racismo, por ser inafiançável, não aceita liberdade provisória, isso está certo ou está errado? Está errado, porque a liberdade provisória, segundo a Constituição Federal, pode ser garantida com ou sem o pagamento de fiança. Deve saber que mesmo nos crimes inafiançáveis, é cabível a liberdade provisória. Repare bem o que é que diz aqui, né? Ó, o artigo 5º, inciso 66. Com ou sem fiança. Então, liberdade provisória é cabível em crimes afiançáveis, assim como nos crimes inafiançáveis. Está correto o item A, portanto, você não deve marcar porque ele quer o que for incorreto, não é isso? Olha o item B. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Essa disposição está presente na Constituição Federal? Está, não é? Então, colocar aqui para vocês, ó, está correto, está lá no artigo 5º, artigo 5º, inciso 64 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 64 da Constituição Federal. Olha o item C. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Esse direito é muito importante. A gente conhece, inclusive, como o princípio da não autoincriminação, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Isso aqui está certo ou está errado? Está certo também. Você vai observar para o artigo 5º, artigo 5º, inciso 63 da nossa Constituição Federal. Artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal. Olha o item D. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ele indicado. Deve ou não deve ser comunicado? Deve sim, isso está previsto lá no artigo 5º. Artigo 5º, inciso 61 da nossa Constituição Federal. Devemos saber que a comunicação imediata da prisão e do local onde o preso, inciso 62, onde o preso se encontra, deve ser comunicado imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Olha que interessante, tá? Por que deve comunicar ao juiz? Porque o juiz ele vai receber o auto de prisão e analisará a legalidade desta. Se o juiz perceber que a prisão é ilegal, o que é que ele pode fazer, hein? Ele poderá relaxar da prisão. Ele poderá decretar ali a soltura daquele indivíduo. Beleza. Se o juiz recebe, ele declara isso. Ele analisa a legalidade. Para que deve comunicar a família ou a pessoa pelo preso indicado? Olha, é óbvio. O preso tem direito à defesa. Essa defesa está prevista na Constituição Federal. E quem irá promover essa defesa, né, por meio da contratação do advogado, é a família ou uma pessoa por ele indicado, um amigo, seja quem for, né? Então, essa disposição, ela até é óbvia, está prevista lá no artigo 5º, inciso 62, está correta aí o item D.
vamos analisar o nosso último item, que deve ser o nosso gabarito, né? Vem cá comigo para o item E. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Beleza. Pelo delegado de polícia. Eu pergunto a você, a Constituição Federal traz ao delegado de polícia o poder de relaxar a prisão? Essa disposição aqui, ela está prevista no artigo 5º, inciso 65 da nossa Constituição Federal. E o que é que diz a Constituição Federal no artigo 5º, inciso 65? Diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária competente, pela autoridade judiciária. Delegado de polícia é autoridade judiciária? De jeito nenhum. Falou em autoridade judiciária, nós devemos falar somente do juiz. Cuidado, tá? Não confunda essa ideia de autoridade judiciária com delegado de polícia. Ah, professor, mas eu estudo segurança pública e sei que a polícia, o delegado de polícia, ele exerce uma atividade de polícia judiciária. Polícia judiciária é diferente de autoridade judicial. A autoridade judiciária é referente ao juiz, tá bom? Ao juiz. Então, aqui neste caso está errado, porque quem deve relaxar a prisão será um juiz. Olha aqui comigo, tá? Ó, delegado de polícia, não. Aqui no caso, como o texto constitucional fala, em autoridade judiciária. A autoridade judiciária ou judicial. Quem é a autoridade judicial? É simplesmente o juiz, tá bom, pessoal? Então, nada de entender na hora da sua prova. Colocar aqui, ó, é o juiz. Nada de entender na hora da sua prova que será o delegado de polícia. E o promotor de justiça pode relaxar a prisão? Também não. Promotor de justiça não é juiz. Somente o juiz, membro do Poder Judiciário, é que poderá relaxar a prisão. Então, se você é delegado de polícia, recebe ali um auto de prisão, você percebe que o auto de prisão é manifestamente ilegal, você, delegado de polícia, tem o poder de soltar aquele indivíduo, de relaxar aquela prisão? Não. O que você pode fazer como delegado de polícia é impetrar o famoso habeas corpus. Você sabia que pode? O habeas corpus ele tem uma legitimidade ativa universal. Qualquer pessoa pode ser autora de habeas corpus, inclusive o delegado de polícia. Agora, somente quem confere o habeas corpus, né, a liberdade, é o juiz. Até você vai lembrar, habeas corpus é um remédio constitucional da via judicial. Logicamente, quem julga será um juiz. Liberdade somente pode ser garantida por um juiz. Cuidado quanto a esse ponto, tá bom? Isso em relação à prisão. Está disposto lá no artigo 5º, inciso 65. Então, estamos aqui diante do nosso gabarito. O item E é o gabarito da nossa questão. De fato, não está correto o que se afirma no item E. Beleza? Passando para a nossa quinta questão. Olha aqui que interessante, tá? Ó, por determinação constitucional, são gratuitas as ações de... Aqui estamos falando dos famosos remédios constitucionais. Os remédios constitucionais que também estão previstos lá no artigo 5º da nossa Constituição. Você sabe quais são os remédios constitucionais? Nós encontramos 7 remédios constitucionais, tá bom? Nós encontramos o habeas corpus, colocar aqui HC. Encontramos o habeas data, colocar aqui HD. Encontramos também o mandado de segurança, colocar aqui o MS. Encontramos também o mandado de injunção. Encontramos também a ação popular. Estão todos previstos lá no artigo 5º da Constituição, tá? Mas lembrem, não são somente esses os remédios constitucionais. Nós ainda vamos falar de 2 outros. Quais são os 2 outros? Temos também o direito de petição, e também encontraremos lá no artigo 5º, inciso 34, o direito de certidão. Coloca aqui, ó, o direito de certidão. Esses são os 7 remédios constitucionais existentes no nosso texto constitucional. Todos no artigo 5º, beleza? Eu vou falar aqui para vocês rapidinho, ó. Habeas corpus, artigo 5º, inciso 68. Habeas data, artigo 5º, inciso 72. Mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69 e inciso 70. Mandado de injunção, artigo 5º, inciso 71. Ação popular, artigo 5º, inciso 73. Direito de petição e direito de certidão, os 2 estão no artigo 5º, inciso 34. A linha A, o direito de petição, a linha B, o direito de certidão. Beleza? Só para você se ambientar. Todos estão previstos no texto constitucional. Agora, outro ponto importante que eu quero destacar aqui, além da nossa questão, tá? Daqui a pouco eu volto para a nossa questão, é que esses 5 primeiros remédios constitucionais aqui, ó, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular, são remédios constitucionais conhecidos por serem da via judicial. Eles são da via
judicial. Já o direito de petição e o direito de certidão são remédios constitucionais conhecidos como da via administrativa. Deixa eu ajeitar isso aqui. Via administrativa. Via judicial porque são resolvidos por juiz. Via administrativa porque são resolvidos por meio da atividade administrativa. Bom, quanto à gratuidade, habeas corpus é gratuito? É. Se você observar o que dispõe o artigo 5º, inciso 77, diz lá no artigo 5º, inciso 77, são gratuitas as ações de habeas corpus e de habeas datas, bem como habeas data, bem como os atos inerentes ao exercício da cidadania. Então, habeas corpus e habeas data são ações gratuitas. O mandado de segurança é gratuito ou é pago? Em algum momento disse que ele é gratuito na Constituição Federal? Não. Portanto, ele será pago. Vou colocar aqui um pezinho. Mandado de junção é gratuito ou é pago? Também é pago, pois não se fala sobre gratuidade dele. A ação popular é gratuita ou é paga? Olha lá o artigo 5º, inciso 73. Diz que é gratuito, salvo comprovada a má-fé. Então, é gratuito em regra. Direito de petição e direito de certidão. Diz a Constituição Federal que é garantido a todos, independentemente do pagamento de taxas. Portanto, são gratuitos. Olha aqui que interessante, tá? Dos 7 remédios constitucionais, via de regra, somente 2 serão pagos. O mandado de segurança e o mandado de injunção. Via de regra, pois há uma exceção em que a ação popular ela será paga. Quando é que a ação popular poderá ser paga? Diz lá a Constituição Federal que quando comprovada a má-fé. Então, estamos diante de 7 remédios constitucionais. Em regra, somente 2 são pagos. Mandado de segurança, mandado de junção. Lembra da sigla do MM? Você já comeu MM de graça? Geralmente não, né? Você tem que pagar para comer MM. Lembra, então? MM são pagos. Mandado de segurança, mandado de junção, beleza? Essa é uma dica legal que você pode levar para a hora da sua prova. Então, voltando para cá, mandado de segurança e habeas corpus são gratuitos? Não, mandado de segurança é pago, MM, né? Lembra disso. Item B, mandado de segurança e habeas data são gratuitos? Não, mandado de segurança é pago. Item C, habeas corpus e habeas data são gratuitos? São. Essa disposição está lá no artigo 5º, inciso 77 da nossa Constituição Federal. Coloca aqui, artigo 5º, inciso 77, tá? Esse dispositivo determina que habeas corpus e habeas data são gratuitos. Então, é o gabarito da nossa questão. Mandado de segurança individual e coletivo. Mandado de segurança por si só já é pago. Habeas data é gratuito, mandado de junção é pago. Diante disso, está aí confirmado o nosso item C como o gabarito da 5ª questão. Sem perder tempo, vamos lá para a nossa 6ª questão, por favor. Olha o que é que diz aqui a 6ª questão. Relativamente aos direitos e deveres individuais e coletivos, analise as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei o registro civil de nascimento, beleza, é gratuito. A certidão de casamento, ela é gratuita, pessoal? De jeito nenhum, né? Ela não é gratuita. E a certidão de óbito? Olha, certidão de óbito e registro civil de nascimento são gratuitos, está previsto lá no artigo 5º, inciso 76 da nossa Constituição Federal. Agora, certidão de casamento, logicamente que não. Essa primeira afirmativa, desde já, ela já está considerada como errada. Vou riscar aqui a afirmativa 1. Olha a afirmativa número 2. O Estado não indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo razoável de duração do processo. Nada disso, né? O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como aquele que ficar preso além do tempo razoável de duração do processo. Na verdade, além do tempo determinado em lei, não é? Tá falso também a nossa segunda afirmativa. Olha a nossa terceira afirmativa. Qualquer brasileiro é parte legítima para propor ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. E aí, pessoal, isso está certo, tá? Observe o que aqui diz o artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição Federal. Lá diz assim, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Cidadão, não falou em brasileiro. Você sabe qual é a diferença entre cidadão e brasileiro, sabe? Quando eu falo em brasileiro, eu estou me referindo àquele indivíduo que tem a nacionalidade brasileira. Quando eu me refiro ao cidadão, eu não estou me referindo ao indivíduo que tem a nacionalidade brasileira em si, mas sim àquele indivíduo que exerce direitos
políticos. Então, o fato de a terceira afirmativa ter dito que qualquer brasileiro pode propor ação popular já deixou errado. Não é qualquer brasileiro, é qualquer cidadão. É muito fácil você raciocinar. Aquele menino que tem 12 anos de idade, aquela criança, né, que tem 6 anos de idade, ela pode ser considerada brasileira? Pode, ela deve ser considerada brasileira. Inclusive, você deve saber que quem nasce no Brasil, em regra, por exemplo, é considerado brasileiro. Beleza? Em regra, tá? Bom, o brasileiro ali, o indivíduo de 6 anos de idade, ele tem o exercício de a possibilidade de exercer os direitos políticos? De jeito nenhum. Então, estamos diante de um indivíduo que é brasileiro, mas não é cidadão. A palavra que você vai definir para ação popular é a palavra cidadania. Vem aqui comigo que eu quero colocar aqui para vocês. Olha, falou em ação popular, você deve lembrar do termo cidadão. O cidadão não é qualquer pessoa. Cidadão é aquele indivíduo que exerce direitos políticos. Ele exerce, colocar assim de forma abreviada, direitos políticos, beleza? Então, na hora da sua prova, cuidado, não é qualquer brasileiro, mas sim o cidadão. O cidadão, sim, é que pode propor ação popular. Diante disso, analisamos que as 3 afirmativas estão erradas, estão incorretas. Então, qual é o item que você deve marcar? Você vai marcar lá o item se todas as afirmativas estiverem incorretas, tranquilo? Então, esse raciocínio é muito importante para nós. Feitas essas considerações sem perder mais tempo, vamos passando aqui para a nossa 7ª questão. Olha que interessante a 7ª questão, agora sobre os direitos sociais, tá? O que está previsto do artigo 6º ao 11 da nossa Constituição Federal. Lá diz assim, ó, nas decisões dos tribunais superiores acerca das ações judiciais em que se postulam o direito à saúde e à educação, tem prevalecido o princípio. Bom, pessoal, eu trouxe essa questão para você lembrar de 2 princípios necessários para o estudo dos direitos sociais. É o princípio do mínimo existencial, colocar aqui, ó, mínimo existencial. Você provavelmente já deve ter ouvido falar quando estudou os direitos sociais sobre este princípio, o princípio do mínimo existencial e o princípio da reserva do possível. Esses 2 princípios, eles devem dialogar quanto ao assunto direitos sociais. Reserva do possível. O que é que significa o mínimo existencial? O mínimo existencial significa a noção de que deve ser garantido ao cidadão, aos indivíduos, o mínimo necessário para a garantia de uma vida digna. É isso que deve ser garantido. Agora, a reserva do possível é uma questão mais real. É o que o Estado tem de estrutura para manter esse mínimo existencial. Então, por exemplo, vamos falar de saúde pública. Sabemos que a saúde pública no Brasil inteiro é um caos, né? A saúde pública ela deve ser garantida pelo Estado. A Constituição Federal já determina sobre isso. Agora, o Estado deve prestar o quê de saúde pública? Segundo o entendimento doutrinário, ele deve garantir pelo menos o mínimo existencial, o mínimo necessário para a garantia de uma vida digna para todos nós. Só que aí o Estado vem e diz o seguinte, olha, eu vou garantir o mínimo existencial, mas para isso é necessário que haja a reserva do possível. Será que o Estado tem condições orçamentárias e estruturais de manter esse mínimo existencial? Então esses são 2 princípios que devem dialogar na hora da sua prova, quando você for falar em direitos sociais. Então, para você entender, os direitos sociais eles são pautados no equilíbrio entre esses 2 princípios aqui, mínimo existencial e reserva do possível. São os limitadores dos direitos sociais. Limitadores dos direitos sociais. Deve-se haver um equilíbrio, tá bom? Limitadores dos direitos sociais. Dos direitos sociais. Deve-se haver um equilíbrio entre esses 2 princípios. E até algo interessante, o mínimo existencial deve ser garantido, e isso aqui é uma demanda, é um pleito feito pela sociedade. Nós, da sociedade, exigimos pelo menos o quê? O mínimo existencial. Aí vem o Estado e diz o seguinte, eu vou garantir, mas dentro da minha reserva do possível. Então, a reserva do possível é algo que está relacionado à estrutura do Estado, né? Então, nas decisões acerca de ações judiciais em que se postula o direito à saúde, logicamente você vai pedir em face do Estado. O que é que tem prevalecido, tá? Tem prevalecido a reserva do possível e o mínimo existencial. Não tem nada a ver com separação dos poderes, nem com indisponibilidade financeira, nem com responsabilidade subjetiva, nem com responsabilidade objetiva do Estado, mas sim por meio do mínimo existencial. Nós, quando postulamos em face do Estado, nós pedimos o mínimo existencial.
e o Estado vai lá e diz, olha, eu garanto desde que esteja de acordo com a reserva do possível. Então, esses dois aqui devem estar em equilíbrio para a efetivação dos direitos sociais. Esse é um raciocínio importante, beleza? Lembra na sua prova. Mínimo existencial, reserva do possível. Mínimo existencial é o que nós pleiteamos, o que nós pedimos. Reserva do possível é o que o Estado, de fato, pode arcar para a garantia desses direitos sociais. Tranquilo? Esse é um raciocínio importante. Está aí a nossa 7ª questão, item C de casa. Voltando para cá, então, por favor, para a nossa 8ª questão. Olha o que diz a 8ª questão. De acordo com a Constituição Federal de 1988, é proibida a realização de qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos... É o seguinte, aqui você vai observar o que dispõe o artigo 7º da nossa Constituição Federal. O artigo 7º, ele traz lá sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, não é? E aqui, especificamente, você vai observar para o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal. Lá diz o seguinte no artigo 7º, inciso 33. É proibido o trabalho perigoso, insalubre, noturno perigoso, insalubre para os menores de 18 anos. Qualquer trabalho para os menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Se você lembrar, há uma progressão, tá? Trabalho noturno perigoso, insalubre, proibido para menores de 18 anos. Qualquer trabalho proibido para menores de 16 anos. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, 18, 16, 14, sempre de 2 em 2. Lembra disso na hora da prova que facilmente você vai acertar esse tipo de questão, tá bom? Qualquer trabalho proibido para menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. É sempre uma diferença de 2 em 2, tranquilo? Então, voltando para cá, item A é o gabarito da nossa 8ª questão. As idades são 18 anos, é proibido o trabalho perigoso, insalubre ou noturno para menores de 18 anos. Né? Para menores de 18 anos é proibido trabalho noturno, colocar assim rapidinho, noturno, perigoso ou insalubre. Beleza. Para menores de 16 anos é proibido qualquer trabalho. Qualquer trabalho será proibido para os menores de 16 anos. Qualquer trabalho. Aí você vai lembrar que a condição de aprendiz, ela é possível, ela é uma exceção a partir dos 14 anos. 14 anos na condição de aprendiz. Então você vai lembrar, né? 18, 16 e 14. Sempre aí numa razão de 2 para você lembrar na hora da sua prova quais são as idades ali, já que a Constituição Federal, quando ela é cobrada quanto ao artigo 7º, os examinadores costumam cobrar a literalidade do texto da Constituição. Eles não vão além porque o artigo 7º fala em direitos sociais dos trabalhadores. Se você for além, você vai estudar direito do trabalho, o que nem cobrado no nosso edital é. Então, na sua prova, o que basta é a literalidade do texto da Constituição. Todos esses dispositivos que eu estou falando aqui, eles são possivelmente cobrados com mais frequência em provas de concurso público. Possivelmente será cobrado na sua prova. Portanto, leiam esses dispositivos, por favor, tá? Dê uma lida no texto constitucional. Na sua prova, saber a literalidade do texto da Constituição é mais do que fundamental. Então, sempre leia a Constituição Federal. Tire aí 10 minutos do seu dia para você ler um pedaço da Constituição Federal do que vai cair no seu conteúdo programático. Tira lá 15 minutos para ler metade do artigo 5º, depois você, no outro dia, tira mais 15 minutos para ler a outra metade. Enfim, você consegue ler sobre essas disposições facilmente, aí, fracionando em alguns dias, e com tanta repetição você vai lembrar na hora da sua prova. Faça isso, tá? A repetição ela é fundamental para a garantia da perfeição. Sabendo o texto constitucional, facilmente você vai responder todas as questões de direito constitucional para a sua prova da Guarda Municipal de Rio do Sul. Até porque a banca ela é caracterizada, ela tem uma personalidade de cobrar bastante a literalidade do texto da Constituição. O concurso não é de nível superior, não exige seria um bacharelado em direito. O concurso público é para nível médio e a banca examinadora é uma banca que não tem muita estrutura para a contratação de examinadores qualificados para a cobrança de assuntos específicos do direito constitucional. Não. Tá? Eles vão observar bastante ali a literalidade do texto da Constituição. Então, saber o texto da Constituição é o caminho para a sua prova, tranquilo? Então, voltando para cá, item A é o gabarito da nossa 8ª questão. Passa para a nossa 9ª questão, agora falando sobre direitos de nacionalidades.
Olha aqui, ó, é cargo privativo de brasileiro nato. Falou em cargos privativos de brasileiro, você deve observar o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Diz lá a Constituição, são privativos de brasileiros natos os cargos de: inciso 1, presidente e vice-presidente da República; inciso 2, presidente da Câmara dos Deputados; inciso 3, presidente do Senado Federal; 4, ministro do Supremo Tribunal Federal; 5, carreiras diplomáticas; 6, oficial das Forças Armadas; 7, ministro de Estado da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiros natos, né? O pessoal até costuma lembrar com a sigla do MP3.com. M de ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, bem como ministro de Estado da Defesa. P3 de 3 presidentes, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente da República, com relacionado às carreiras diplomáticas. O de oficiais das Forças Armadas e o outro M de ministro de Estado da Defesa, tá bom? Até colocar aqui para vocês essa dica para você lembrar, ó. O pessoal costuma lembrar com a dica do mp3.com. mp3.com. M de ministro do Supremo Tribunal Federal, P3 de presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente da República. .com, né, os com aqui de carreiras diplomáticas, o O de oficial das Forças Armadas e o outro M de ministro de Estado da Defesa. Estou colocando aqui para você para facilitar o seu raciocínio, tá bom? Procure aí no Google que facilmente você vai encontrar essa dica, esse bizu do mp3.com. Olha o item A. Ministro de Estado da Defesa é cargo privativo de brasileiro nato? É sim, tá bom? Inclusive, é o único cargo de ministro de Estado que é privativo de brasileiro nato, o ministro de Estado da Defesa, está lá no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 7 da nossa Constituição Federal. Olha o item B. Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Cuidado, tá? Não é do STJ, e sim do STF, do Supremo Tribunal Federal. Tá falso aí o item B. O Ministro do Superior Tribunal de Justiça pode ser ocupado por brasileiro naturalizado sem problema algum. Procurador-Geral da República é privativo de brasileiro nato? Também não é privativo de brasileiro nato. Pode ser brasileiro naturalizado. Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, mais uma vez, é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Governador de Estado, território do Distrito Federal, precisa ser brasileiro nato? Não, pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Diante disso, de fato, aí está o nosso item A como o gabarito da nossa 9ª questão, beleza? Sem problema algum, passando então para a nossa 10ª questão. Olha aqui, ó, a nacionalidade brasileira pode ser adquirida. Falou em nacionalidade, vamos observar o artigo 12 da Constituição Federal, inciso 1 e inciso 2. Lá no inciso 1 nós vamos falar sobre os brasileiros natos. São brasileiros natos. Eu vou aqui replicar rapidinho o que diz a Constituição Federal. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então, na sua prova, você vai lembrar. Em regra, quem nasce no Brasil é brasileiro, salvo aqueles que são filhos de pais estrangeiros que estão a serviço de seu país. É o que diz lá alineado o artigo 12, inciso 1. A linha B diz que os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, é privativo de brasileiro nato. A linha C diz que os nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e opte a qualquer tempo após atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira. Essas são as 3 condições em que o indivíduo é considerado brasileiro nato. No inciso 2, falamos sobre os brasileiros naturalizados. E existem 2 situações para ser considerado o indivíduo brasileiro naturalizado. Primeira situação lá na linha A, os originários de países de língua portuguesa. Quem vem de um país de língua portuguesa, o que é que precisa? De 1 ano de residência ininterrupta e idoneidade moral. São os 2 requisitos necessários para quem vem de um país de língua portuguesa. Agora, na linha B, vai falar sobre os originários de outros países. Lá diz que os estrangeiros de qualquer nacionalidade, eles devem residir na República Federativa do Brasil por mais de 15 anos, e não ter condenação penal. Aí nós encontramos os brasileiros
naturalizados, não é isso? Brasileiro nato é aquele que tem a nacionalidade de origem brasileira. O naturalizado é aquele indivíduo que nasceu com uma outra nacionalidade e posteriormente adquiriu a nacionalidade brasileira, beleza? Esse raciocínio é importante. Leia o artigo 12, inciso 1 e o inciso 2, beleza? Olhe bem isso aí. Vem aqui comigo. Somente aqueles nascidos em território nacional, independentemente da nacionalidade dos pais. Olha, pessoal, isso está certo ou está errado? Errado, né? Cuidado, porque se os pais forem estrangeiros e estiverem a serviço de seu país, o que é que pode acontecer com esse indivíduo que nasceu aqui no Brasil? Ele pode ser considerado ainda assim estrangeiro, né? Existe uma exceção. Então é importante lembrar que a nacionalidade dos pais é sim, tá? É sim de seu país, né? Colocar aqui, ó, é sim fundamental. Tá falso o item A. Olha o item B. Somente por aqueles nascidos de mãe e pai brasileiros, ainda que em territórios estrangeiros. Bom, nascidos de pai ou mãe brasileira, ainda que em território estrangeiro, pode ser considerado brasileiro nato? Pode. Só que você deve saber que é uma possibilidade e também não é somente esse, né? A gente sabe que existem outras situações em que o indivíduo pode ser considerado brasileiro nato, está lá na linha A, na linha B. Olha o item C. Somente por aqueles nascidos em território nacional, filhos de mãe ou pai brasileiros. Também não, tá? Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país, podem ser considerados brasileiros natos. Olha o item D. Também pelos nascidos no estrangeiro, filhos de pai ou mãe brasileira, mãe ou pai brasileiro, que venham a residir no Brasil e optem a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. Aqui está correto, de acordo com o que determina o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. Olha como a literalidade do texto da Constituição é importante para a nossa prova, tá? Esse é um tipo de questão que poderia ser cobrado na sua prova. Eu trouxe questões aqui no mesmo estilo do que ela costuma cobrar. Não trouxe da própria banca porque, enfim, como é uma banca tão pequena, não tinha nem como encontrar as questões de provas passadas sobre direito constitucional. Não sei nem se ela promoveu algum concurso com direito constitucional passado, tá bom? E olha, o item é também pelos originários de países de língua portuguesa, independentemente do tempo. Nada disso precisa de 1 ano de residência ininterrupta no Brasil, né? Então tá falso aí o item E. Gabarito da nossa 10ª questão é o item D de dado. Lembra, o indivíduo pode ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Para ser brasileiro nato, artigo 12, inciso 1. Para ser naturalizado, as disposições do artigo 12, inciso 2 da Constituição. Leia isso na sua casa, por favor. É importante para a sua prova. Passando então para a nossa 11ª questão. Vem aqui comigo, tá? 11ª questão. João completou 23 anos de idade e pretende concorrer a cargo no Legislativo ou no Executivo. Nesse caso, poderá ser eleito somente para... Falou em idade, aqui a gente vai observar uma das condições de elegibilidade, aqui já falando sobre direitos políticos, a gente vai falar sobre uma das condições de elegibilidade prevista lá no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quando eu falo das condições de elegibilidade, a Constituição Federal vai elencar 6, tá? Ela diz lá primeiro, é condição de elegibilidade ter a nacionalidade brasileira. Depois, ter o pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3, ter o alistamento eleitoral. 4, ter o domicílio eleitoral na circunscrição. 5, ter filiação partidária. E 6, e muito importante, que é o da nossa questão, ter a idade mínima de... Aí lá vai estabelecer a linha A, B, C e D do inciso 6 do artigo 14, parágrafo 3º. Quais são as idades mínimas? 35 anos para o cargo de presidente, vice-presidente da República e senador. 30 anos para o cargo de governador e de vice-governador, 21 anos para o cargo de prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, distrital e juiz de paz, e 18 anos para o cargo de vereador. Então temos 4 idades mínimas que você deve lembrar, tá? E eu vou ajudar você a lembrar sobre isso aqui na hora da prova. Já ouviu falar do bizu do número de telefone já? Existe o bizu do número de telefone para você lembrar sobre as idades mínimas na sua prova. Vem aqui comigo que eu vou colocar aqui para você e vou lhe ajudar a lembrar sobre essas idades mínimas. Colocar aqui, ó, o bizu do número de telefone. Como assim número de telefone? As pessoas costumam lembrar sobre as 4 idades mínimas como se fosse um número de telefone. As pessoas costumam dispor assim, ó, 3530, 3530, 21, 18.
Então, aqui nós temos 4 idades mínimas estabelecidas pela nossa Constituição Federal. 35, 30, 21, 18. Bom, essas são as 4 idades mínimas, você deve lembrar, tá bom? Então, se perguntar sobre 32 anos, idade mínima para o cargo de governador, já está errado. Por quê? Porque você sabe que 32 não está dentre as idades mínimas. 35 anos para o cargo de presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para o cargo de governador e de vice-governador. 21 anos para prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, distrital e juiz de paz. E 18 anos para o cargo de vereador. Olha aqui a questão. João completou 23 anos de idade e pretende concorrer a um cargo no Legislativo ou Executivo. Qual é o cargo que ele poderá ser eleito? Ele pode ser eleito governador? Pode? Não, porque a idade mínima do cargo de governador é de 30 anos. Ele pode ser eleito prefeito da cidade dele? Pode. Por quê? Porque a idade mínima nesse caso é de 21 anos para prefeito, né? Prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual e juiz de paz. E distrital e juiz de paz. Beleza, ele pode ocupar o cargo de prefeito, ele pode ser eleito ao cargo de prefeito do município em questão. Sem problema algum, tá aí o gabarito da nossa 11ª questão já. Vice-governador de estado, qual é a idade mínima para vice-governador? É de 30 anos, igual a de governador. Senador, de 35 anos, igual a de presidente da República. Vice-presidente da República, de 35 anos também. Portanto, o único cargo que ele pode ocupar dentre esses aqui destacados pela questão é o do item B, cargo de prefeito, beleza? Lembra desse bizu que vai facilitar a sua vida na hora da prova, de lembrar sobre as idades mínimas, 35, 30, 21, 18. Passando para a nossa 12ª questão. A 12ª questão, que traz o dispositivo previsto no artigo 16 da Constituição Federal. Olha lá comigo, ó. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor, tracinho, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Perceba que é uma questão que está cobrando especificamente a literalidade do texto da Constituição. O que é que diz lá o artigo 16? Diz que a lei que alterar o processo legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Aqui é o que a gente chama, tá, de princípio da anualidade eleitoral. Princípio da anualidade eleitoral. A gente deve saber que as regras do processo eleitoral, elas somente poderão ser aplicáveis às eleições que ocorram, tá, que ocorram posterior a 1 ano da data de sua vigência. Anualidade eleitoral. É um princípio muito famoso e muito cobrado em prova. Está previsto lá no artigo 16, está previsto no seu conteúdo programático aí do concurso da Guarda Municipal de Rio do Sul, beleza? É importante, mais uma vez, lembrar da literalidade do texto da Constituição. Perceba que essa questão ela não está cobrando nenhum raciocínio. Ela só quer que você lembre do texto constitucional. Está lá no artigo 16. Então, leia a sua Constituição. Por favor, faça com a sua Constituição o seu livro de cabeceira, seu livro de leitura diária. Você que quer passar no concurso público, o preço não é tão caro, não. Perceba bem, o preço é você ler bastante a sua Constituição, pois a sua banca ela não vai exigir mais do que isso. A sua formação em específico não é bacharelado em Direito, né? Então você deve saber que não vai ser exigido um raciocínio superior a esse, beleza? Voltando aqui para a nossa 12ª questão, item B passa para a nossa 13ª. Vamos seguindo em frente. Sobre o município, pode-se afirmar de maneira correta. Aqui vamos falar de organização do Estado. Em específico, quando observamos a organização do Estado, disposição que vai do artigo 18 ao artigo 36 da Constituição Federal, nós encontramos sobre os municípios lá no artigo 29, tá? Eu estou colocando aqui para que vocês lembrem sobre esses dispositivos e deem uma lida. Olha, seu concurso é para a Guarda Municipal. Logicamente, o ente da federação que você será servidor é o ente município, não é isso? Portanto, há uma maior possibilidade de cobrança na sua prova sobre ele. Bom, o que é que diz lá o artigo 29? Ele diz que os municípios vão ser regidos por leis orgânicas, vai falar a forma de ser regido, vai falar, pessoal, sobre as eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador, que são simultâneas, ocorrem simultaneamente em todo o país, vai falar sobre o segundo turno de eleições lá no inciso 2, do artigo 29, no inciso 3 fala sobre a posse do prefeito e do vice-prefeito, que é no dia 1º de janeiro do ano subsequente à da eleição, fala também sobre a composição, né, da Câmara Municipal no inciso 4, enfim, o artigo 29 ele é bem recheado com informações importantes.
vale a sua leitura, tá bom? Olha aqui comigo, por favor, os itens referentes à nossa 13ª questão. Então, olha o item A. Rege-se por lei orgânica. Ele é regido por lei orgânica? Tá? De fato tá lá no artigo 29. Votada em 2 turnos, aprovada em 2/3 e promulgada pela Câmara Municipal. Esse item está correto? Está. Bom, falou em lei orgânica, é importante determinarmos que existe um procedimento específico para tal. A lei orgânica é a norma organizatória dos municípios, tá bom? Tanto os municípios, vou até colocar aqui para vocês, ó, os municípios e o Distrito Federal, o DF, e o DF, o Distrito Federal, são regidos por leis orgânicas. Cada município e o Distrito Federal tem lei orgânica. Quando eu falo da União, né, ente federativo União, ela é regida pela Constituição Federal, esta que nós estamos estudando. Bom, o Estado ele é regido por uma Constituição Estadual. Existe a Constituição do Estado de Santa Catarina. Os municípios, por sua vez, são regidos por leis orgânicas. A cidade de Rio do Sul tem lá a lei orgânica, o município de Rio do Sul tem lá a sua própria lei orgânica. E essa lei orgânica ela é aprovada, pessoal, com um quórum específico. Esse quórum muitas vezes é cobrado em prova. E eu quero que vocês lembrem de uma dica bem importante sobre esse quórum de aprovação, tá? Tá lá no artigo 29, tá no artigo 32, quando se refere ao Distrito Federal. Nós vamos lembrar da regra do DDD. Vou colocar aqui para vocês. A regra do DDD. Como assim a regra do DDD? Bom, pessoal, nós observamos no texto da Constituição Federal que é necessário que se respeite um rito específico, né, um procedimento específico para aprovação de uma lei orgânica. Qual é esse procedimento específico, tá bom? É a regra do DDD. Para começo de conversa, a lei orgânica deve ser aprovada em 2 turnos. É o que diz lá o artigo 29 da Constituição Federal. É o primeiro D, 2 turnos. Segundo ponto importante que diz lá o artigo 29 é que a lei orgânica deve ser aprovada em 10 dias de interstício mínimo. Ou seja, deve haver uma distância entre os turnos de 10 dias, não é isso? Pelo menos, de interstício mínimo. Vou colocar aqui para vocês. Interstício mínimo. É necessário que haja pelo menos 10 dias de interstício. Beleza, é o segundo D. E o terceiro D é que deve ser aprovado por 2/3. Esse é o quórum de aprovação da lei orgânica. Então, se você lembrar na sua prova da sigla do DDD, facilmente você vai responder questões sobre leis orgânicas. Isso tanto é exigido para os municípios como para o Distrito Federal, tá bom? Pode marcar aí o item A que ele está correto. Ah, professor, mas aqui no item A não falou sobre os 10 dias de interstício mínimo. Olha aqui comigo, está incompleto, mas está incorreto? Não, está correto. Pode marcar o item A, tá bom? Olha o que é que diz o item B. É admitida a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas no seu âmbito. Observe o que diz o artigo 31, parágrafo 4º da Constituição Federal. O artigo 31, parágrafo 4º da Constituição Federal, expressamente diz que é vedada a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de controle de contas em âmbitos municipais, tá bom? Então está errado aí o item B, é vedada, não é admitida. Leia o texto constitucional. Olha o item C, pode ter eleição em segundo turno se contar com mais de 200 mil habitantes. Ah, professor, está certo, está lá no artigo 29, inciso 2 da Constituição Federal. Lê comigo o artigo 29, inciso 2. Lá diz que serão aplicáveis as regras do artigo 77 da Constituição, ou seja, as regras de segundo turno, tá? Se contar no municípios mais de 200 mil eleitores. Cuidado, para haver segundo turno de eleições em municípios, não é o número de habitantes, mas sim o número de eleitores. É por isso que está errado aqui o nosso item C. Olha a pegadinha que o examinador trouxe aqui nessa questão. Ele não colocou, tá, à disposição eleitores, ele colocou habitantes. Habitante e eleitor é a mesma coisa? Nada disso. Habitante é quem reside naquela localidade. Eleitor é quem vota. E a gente sabe que nem todo mundo que reside vota naquela localidade, tá bom? Então, cuidado quanto a isso. Olha, para haver segundo turno é necessário que haja mais de 200 mil eleitores. Cuidado! Item D.
Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais são fixados por lei de iniciativa do primeiro. Nada disso, tá? A lei lá fala, o artigo 29, inciso 5, colocar aqui para vocês, que é da iniciativa da Câmara Municipal. Então, quem fixa salário, né, o subsídio, desculpa, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais é a Câmara Municipal. Tá lá no artigo 29, inciso 5. E olha o que diz o item E. Tem número de vereadores com base no total do eleitorado. Olha, você vai observar o que diz o artigo 29, inciso 4. O artigo 29, inciso 4, ele vai dispor sobre o número limite, o número máximo, limite máximo de vereadores nas câmaras municipais. Se você observar o artigo 29, inciso 4, ele é bem extenso. Ele vai da linha A até a linha X. E vai dizer lá, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. Enfim, se você observar bem, a Constituição Federal, ela não estabelece uma razão para os eleitores, mas sim, neste caso, para o número de habitantes. Olha que interessante, tá? Para haver segundo turno de eleições, a razão é o número de eleitores. Em relação à quantidade de vereadores nas câmaras municipais, a razão é o número de habitantes. Perceba bem esse ponto e não confunda, beleza? Então, não é na base total do eleitorado, e sim o número de habitantes. É por isso que o item está errado. Daí você vai lembrar que o gabarito da 13ª questão é o item A. Muita informação nessa questão, tá? Vai anotando aí, vai lendo esses dispositivos que são importantes para a sua prova. Passando para a nossa 14ª questão, aqui falando sobre o número de vereadores. Olha que interessante. Assinale a alternativa que indique o limite máximo de vereadores nos municípios com mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes. Ah, professor, o artigo 29, inciso 4, que fala sobre isso, ele é gigante. Tem a linha A, que diz que são 9 vereadores, a linha B diz que são 11, a linha C diz que são 13 vereadores, a linha D 15, e aí vai, né, até a linha X. Será que você tem que decorar sobre todo o texto da Constituição em relação ao número de vereadores, o número máximo de vereadores nas câmaras municipais? Aqui não, tá, pessoal? Aqui não. Aqui, se você observar em questões de concurso público, nunca foi exigido que você decorasse, mas que você lembrasse de 4 pontos específicos. Quais são esses 4 pontos específicos? Olha aqui comigo, eu vou elencar aqui para vocês, tá? Ó, se você observar o número mínimo lá, estabelecido como limite máximo, né? Até redundante, até feio falar isso, mas o menor número lá estabelecido na linha A é de 9 vereadores. 9 vereadores. Beleza. Na linha X, que vai falar o número máximo, estabelece o número de 55 vereadores. Na linha X. 55 vereadores. A razão para você saber o número de vereadores não é o número de eleitores, mas sim o número de habitantes. Colocar aqui habitantes. E o quarto ponto importante qual é? É que você deve lembrar que a composição sempre será ímpar. Sempre ímpar. Olha lá a linha A, 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes. A linha B, 11 vereadores nos municípios com mais de 15 mil habitantes, de até 30 mil habitantes. Sempre você vai observar que é um número ímpar. Você vai observar 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Sempre será uma composição ímpar estabelecido como limite máximo de vereadores. Agora, perceba bem, mínimo de 9, máximo de 55. A razão é o número de habitantes e a composição sempre será ímpar. Olha agora essa questão. 8 vereadores, um número par. Eu posso marcar esse item? Não. 10 vereadores, um número par. Eu posso marcar esse item? Não. 11 vereadores, um número ímpar. Posso marcar esse item? Esse item? Devo. Pode marcar aí o item C como gabarito da nossa 14ª questão. Olha o item D. 12 vereadores. O número par está falso. O item E, 14 vereadores, está falso. Perceba bem que eu resumi ali várias alíneas, né, da linha A até a linha X, e respondi uma questão dessa sem ter decorado o texto constitucional. Bastou lembrar desses 4 pontos, na verdade um ponto só. A composição sempre será ímpar. Tá aí o nosso raciocínio, item C é o gabarito da nossa 14ª questão. Beleza? Anota aí esse ponto importante. Olha, são esses os 4 pontos. O mínimo, o máximo, a razão, que é o número de habitantes, e a composição sempre será ímpar. Passando então para a nossa 15ª questão, agora sobre a administração pública. Olha o que é que diz aí a 15ª questão.
No artigo 37, inciso 16, está escrito que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Beleza. Exceto, olha, é importante a gente lembrar, exceto quer dizer que é uma exceção, né? Um salvo. Quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que trata lá do teto remuneratório. É correto afirmar que, para dispor dessa acumulação de forma legal, a acumulação remunerada de cargos pode ser... Bom, leia lá o artigo 37, inciso 16. Diz que é possível acumular, quando houver compatibilidade de horários, 2 cargos de professor. Um de professor mais um técnico científico. 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Então, 2 de professor, 1 de professor mais um técnico científico e 2 de profissionais da saúde com profissões regulamentadas em lei. Não é isso? É o que determina o artigo 37, inciso 16 da nossa Constituição Federal. Mas se você observar o artigo 42, parágrafo 3º da Constituição Federal, em 2019 foi alterado pela emenda constitucional número 101. E o artigo 42, parágrafo 3º, disse que aos militares estaduais, PMs e bombeiros militares, tá bom? Também é possível que se acumulem cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, nas hipóteses do inciso 16. Então, só para acrescentar, tá, nessa brincadeirinha, é possível um de professor mais de militar, é possível um de técnico científico mais de militar e é possível um de profissional da saúde mais de militar. Só para você entender que esse ponto foi acrescido ao texto constitucional, tá beleza? Vamos voltar aqui para a nossa questão para a gente encontrar lá a nossa resposta. 2 de cargo técnico científico? Não. A Constituição fala um de professor mais um técnico ou científico, não é isso? Item B, 2 cargos de professor é possível? Sim, está lá no inciso 1. Desculpa, na linha A do artigo 37, inciso 16, está aí o nosso gabarito da questão. Item C, a de um cargo de professor e de polícia penal. Bom, pessoal, se fosse polícia militar, seria possível. Polícia penal, não. Policial penal foi recentemente criado pela emenda constitucional número 104, né? Está lá no artigo 144, inciso 7, inciso 6, mas é importante entender que somente é possível a acumulação de cargos públicos entre os cargos policiais, de acordo com o artigo 42, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, os cargos de militares, beleza? Item D, um cargo de agente da Polícia Civil com o de profissional da saúde é possível? Não. 2 de profissional da saúde com profissões regulamentadas, né? Item E, função de policial penal com as vinculadas à Polícia Federal, também não. Item B de bola é o gabarito da nossa 15ª questão, de acordo com o artigo 37, inciso 16, a linha A da nossa Constituição Federal. Olha nossa 16ª questão. Diz lá a 16ª questão. Com relação ao ato de improbidade administrativa, a Constituição Federal estabelece que, falou em improbidade administrativa, devemos observar o que está previsto no artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Olha a dica que eu vou dar para vocês, tá? Existe um bizu interessante sobre a improbidade administrativa que a gente diz assim, ó. Quem pratica ato de improbidade administrativa vai para Paris. Por quê? Você vai lembrar de algumas sanções que são aplicáveis. Paris, de perda do cargo ou função pública, tá? A gente vai falar também de indisponibilidade dos bens, de suspensão dos direitos políticos, de ressarcimento ao erário. São disposições previstas lá no artigo 37, parágrafo 4º. É interessante você lembrar sobre essas penas possíveis, tá bom? Vem aqui comigo. Então, pode ensejar na cassação dos direitos políticos. É possível cassação dos direitos políticos? Não. O que há é a suspensão dos direitos políticos. Suspensão dos direitos políticos. Item B, é crime imprescritível. Improbidade administrativa é crime? É não. Improbidade administrativa, só para você ter noção, é uma ação civil. Nem ação criminal é. A improbidade administrativa é um tipo de ação civil pública. Já ouviram falar sobre isso? Então não gera crime, não gera punição criminal. Olha o item C. Olha o item C. Diz lá no item C que será punível com pena de prisão. Se não é crime, vai gerar pena de prisão? Também não, tá, pessoal? Tá errado. Item D, importará na indisponibilidade dos bens. E aí, é possível ser aplicada a indisponibilidade dos bens? É possível sim, tá bom? É possível sim. Tá lá no artigo 37,
parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. Está lá no artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal. E o item é crime inafiançável. Já disse para vocês que nem crime é. Por quê? Porque a improbidade administrativa é uma ação civil, beleza? Então, quais são as penas possíveis, né? Eu disse para vocês, ó, para lembrar do bizu do Paris, colocar aqui, ó, Paris, só para a gente lembrar. O P, pessoal, é de perda da função pública. O A é da ação penal cabível, que cabe, né? Ainda o R, tá, pessoal, é de ressarcimento ao erário. O I é de indisponibilidade dos bens e o S de suspensão dos direitos políticos. Então, se você lembrar que quem pratica improbidade vai a Paris, é porque pode ser aplicável a ele. O A é de ação penal cabível. Se for cabível uma ação penal, ele também será punido por meio de uma ação penal, beleza? Então, tá aqui essa disposição, ela é interessante para você na hora da sua prova, é um raciocínio interessante, passa para a nossa 17ª questão. Olha a 17ª sobre segurança pública. Assinale a alternativa que indique um órgão de segurança pública que não exerce atividade de polícia ostensiva. Bom, nós temos alguns órgãos de segurança pública previstos no artigo 144, né? Importante lembrar, os órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 estão dispostos em uma lista taxativa. Esta lista significa dizer que ela não pode ser alterada a não ser que seja por emenda à Constituição. Nenhuma lei pode criar um órgão de segurança pública. Você não pode dizer na sua prova que existe outro órgão de segurança pública que não sejam daqueles previstos no artigo 144, beleza? E esses órgãos exercem atividade de polícia ostensiva. Alguns deles exercem, de fato, mas eu quero raciocinar com vocês de forma mais clara. Vem aqui comigo, por favor. Então, olha, nós temos uma lista taxativa de órgãos de segurança pública. Deixa eu ajeitar isso aqui. Nós encontramos na Constituição Federal uma lista taxativa. Lista taxativa, pessoal, é porque está taxado, somente pode ser considerado aqueles órgãos como de segurança pública. Taxativa. Nós vamos encontrar quais órgãos de segurança pública? Nós vamos encontrar a PF, a Polícia Federal. Nós encontraremos também a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal. Nós encontraremos a PFF, que é a Polícia Ferroviária Federal. Encontraremos também as polícias civis, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, os CBMs, coloca aqui, e encontraremos o órgão de segurança pública mais recentemente criado, que são as polícias penais, os antigos agentes penitenciários, não é isso? Esta é a lista taxativa de segurança pública que você encontra no artigo 144 da nossa Constituição. Esses órgãos, eles podem exercer atividade de polícia, mas agora eu quero combinar com vocês o seguinte, somente exercerá atividade de polícia o órgão que tiver escrito nele o nome polícia, beleza? Olha aqui que interessante, ó. A Polícia Federal tem o nome polícia, Rodoviária Federal também, Ferroviária Federal também, Civil também, Militar também, Corpo de Bombeiro Militar não tem o nome polícia e Polícia Penal tem. Beleza? Então, eu sei que Corpo de Bombeiro Militar, então, não exerce atividade de polícia. Qual é a atividade que o Corpo de Bombeiro Militar exerce? Ele exerce atividade de defesa civil. Vou colocar aqui para vocês, ó. Ele exerce atividade de defesa civil. Polícia Federal exerce atividade de polícia e essa atividade da Polícia Federal pode ser de polícia ostensiva ou de polícia judiciária, tá bom? Vou colocar aqui para vocês essa disposição. A Polícia Rodoviária Federal, ela exerce somente atividade de polícia ostensiva. A Polícia Ferroviária Federal, somente atividade de polícia ostensiva. A Polícia Civil exerce somente atividade de polícia judiciária. As polícias militares exercem atividade de polícia ostensiva e a Polícia Penal exerce atividade de polícia ostensiva. Pediu para você assinalar então na questão o único órgão dentre estes aqui que não exerce atividade de polícia ostensiva. Pergunta a você, a Polícia Federal exerce atividade de polícia ostensiva? Exerce. A Polícia Federal exerce, tá bom? É até importante lembrar, segundo a Constituição, o único órgão ambivalente que exerce as duas atividades
de polícia ostensiva e judiciária é a Polícia Federal, beleza? Ela exerce atividade de polícia ostensiva, sim. Então, item A não é para marcar. Polícia Rodoviária Federal exerce atividade de polícia ostensiva? Exerce. Ferroviária Federal também exerce. Polícia Penal exerce? Exerce. Qual é o único órgão aqui que não exerce atividade de polícia ostensiva? O Corpo de Bombeiro Militar, porque ele nem mesmo a atividade de polícia exerce, ele exerce atividade de defesa civil. Olha que interessante, tá bom? Lembra do Corpo de Bombeiro Militar e cuidado quanto a ele. Tá aí o gabarito da nossa 17ª questão. Passando para a nossa 18ª questão, olha que importante, eu estou falando aqui sobre guardas municipais. Você que está fazendo um concurso para a guarda municipal, será que é importante saber sobre as guardas municipais? Com certeza, né? Olha aí a 18ª questão. Quanto às guardas municipais, assinale a alternativa incorreta. Falou em guardas municipais, você vai observar o parágrafo 8º do artigo 144 da nossa Constituição Federal. Parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Colocar aqui, ó. Beleza, olha o item A. Não se apresenta como órgão de segurança pública. Eu pergunto a você, guarda municipal é órgão de segurança pública? Não. Por que não é órgão de segurança pública? Porque somente será considerado órgão de segurança pública aqueles que estiverem previstos expressamente nos textos do artigo 144, do inciso 1 ao 6. Somente aquela lista que a gente acabou de estudar é que é considerado como órgão de segurança pública. Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiro Militar e Polícia Penal. Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. A Guarda Municipal é órgão auxiliar de segurança pública. Esse é o raciocínio que você deve exercer, tá bom? Cuidado quanto a isso. Então o item A está correto. Não é para marcar, porque ele quer que você marque a incorreta. De fato, a Guarda Municipal não se apresenta como órgão de segurança pública. Item B. Tem competência para a proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios. Tem sim, diz lá o artigo 144, parágrafo 8º, né? Os municípios poderão criar guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Beleza, os municípios poderão para proteger os bens, serviços e instalações. Tá correto, não é para marcar o item B de bola. Olha o item C. Os municípios devem constituir guardas municipais. Olha como essa palavra é forte, tá? Os municípios devem constituir guardas municipais ou os municípios poderão constituir guardas municipais? Perceba, os municípios poderão. A ideia de criar uma guarda municipal não é uma obrigação, é uma possibilidade. Não é um dever, mas sim uma possibilidade. É tanto que se você observar bem aqui no estado de Santa Catarina, você não vai encontrar guardas municipais em todos os municípios. Por que não? Porque os municípios criam se quiser. Os municípios poderão criar guardas municipais e não deverão. Beleza? Olha aqui o nosso item a ser marcado. O erro está na palavra dever. Na verdade, a Constituição fala que os municípios poderão constituir guardas municipais. A guarda municipal ela não é de criação obrigatória, mas de criação facultativa. Olha o item D. Podem exercer atividade de fiscalização de trânsito? Podem, tá? Esse é um raciocínio importante. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal disse que as guardas municipais podem exercer a fiscalização de trânsito. E olha o item E. São de criação facultativa. Perfeito. Já que os municípios poderão criar as guardas municipais, os municípios criam se quiser. Portanto, é de forma facultativa. O item C é o gabarito da nossa 18ª questão, beleza? Olha bem aí, item C, gabarito da nossa 18ª questão. Olha a literalidade do texto da Constituição como deve ser observado, tá bom? Passa para a nossa 19ª questão. Segundo a regra da predominância de interesses, os municípios exercem suas competências de acordo com o interesse. Bom, pessoal, isso aqui é voltado à noção de organização do Estado. Vou colocar aqui para vocês, ó, organização do Estado. Organização do Estado. Na organização do Estado, nós tratamos sobre uma divisão de competências de acordo com a predominância de interesses. Para isso, é importante lembrar que nós encontramos 4 entes federativos lá no artigo 18 da nossa Constituição Federal. Encontramos a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É isso que o artigo 18 da nossa Constituição Federal traz como ente federativo, né, na nossa Constituição Federal. Mas é o seguinte,
todos eles são dotados de autonomia, significa dizer que cada um deles terá sua competência própria, mas essa competência será exercida de acordo com a predominância de interesses. Eu queria que você entendesse que cada um dos entes da federação exercerá um interesse distinto. Qual é o interesse da União? É um interesse que nós chamamos de nacional. É tanto que, se você observar as competências da União, são todas de caráter nacional. A União, ela vai legislar, a União vai praticar atos administrativos que importam em todo o nosso território nacional. Já os estados, eles terão um interesse chamado de interesse regional. E o que é o interesse regional? É todo aquele interesse que diz respeito a mais de um município. Vou colocar aqui, ó, mais de um município. É tanto que, se você observar as competências estaduais, todas são voltadas a interesses de mais de um município. Já os municípios, o interesse destinado pela nossa Constituição Federal é o interesse local. É tanto que, quando o município ele legisla, quando o município pratica um ato administrativo, só importa dentro daquele município, daquela localidade, beleza? Esse é o interesse dos municípios. E o Distrito Federal? Bom, o DF, pessoal, é um ente federativo que a gente chama de sui generis. Ele não tem uma característica bem definida. Nós entenderemos que o Distrito Federal, ora, parecerá com o Estado e outra hora parecerá com um município. O DF tem um interesse regional e um interesse local. Então, perguntou sobre os municípios. Qual é o interesse de predominância que o município vai exercer? Ele vai exercer o interesse local. É esse o raciocínio que eu queria que vocês tivessem aí na nossa 19ª questão, tá bom? E, para a gente finalizar a nossa aula, vamos para a nossa 20ª questão. Olha que interessante a nossa 20ª questão, tá bom? Olha o que aqui diz lá. Não é conferida ao município, em razão da autonomia municipal circunscrita pela Constituição da República Federativa de 88. Item A. Autogoverno mediante eleições para a composição do poder executivo e legislativo próprio. Olha, estamos passando por um período eleitoral em que nós votaremos em prefeitos e vereadores, não é isso? Isso é ou não é a capacidade de autogoverno que o município tem? É, então tá falso aí o item A, né? Na verdade está correto e você não deve marcar. O município tem sim autogoverno e ele pode sim escolher ali os membros dos municípios, né? Os cidadãos dos municípios podem sim escolher o representante de governo e do legislativo do município, beleza? Sem problema algum. Então o item A não é para ser marcado, ele está verdadeiro, né? Item B, autolegislação mediante o exercício de competência legislativa própria, exclusiva e suplementar. O município cria ou não cria suas próprias leis? Sim, por meio das câmaras municipais. Portanto, está correto isso aqui. Auto-organização mediante criação da lei orgânica própria. Olha, eu disse para vocês que todo município cria sua própria lei orgânica mediante o procedimento do DDD, não é? Ó, 2 turnos, 10 dias de interstício mínimo, 2/3 dos votos. Beleza, tá correto aí o nosso item C. Olha o item D, a participação na organização das funções judiciárias e das funções essenciais da justiça, cujos membros atuam em seu território. Pergunto para você, na sua cidade existe um juiz municipal? Existe? Existe na sua cidade um promotor municipal? Não. Não existe poder judiciário nos municípios. Nos municípios só existem poder executivo e legislativo. Não existe representante do poder judiciário municipal. Então pode marcar o item D como nosso gabarito, tá bom? O item D é o gabarito da nossa 20ª questão. Não existe poder judiciário. E o item E, nenhuma das alternativas anteriores. Tá falso, né? Tá falso, pois o item D é o gabarito da nossa questão, beleza? Feito esses raciocínios, resolvemos aqui 20 questões com um pouco mais de 1h30 de aula, bem produtivo. Leva essas questões para a sua prova, pega todos esses dispositivos que eu coloquei aqui e leia na sua Constituição. Lembra que eu disse para vocês, saber a literalidade do texto da Constituição é fundamental. E sabe qual é a melhor forma de você lembrar a literalidade do texto da Constituição? É resolvendo exercícios. E é daí que esse vídeo ele serve para promover algo bem interessante que o Implacável Concurso está trazendo para vocês, tá bom? O nosso curso vai oferecer para vocês lá no nosso site, tá? Um curso de resolução de exercícios. Eu resolverei a parte de Direito Constitucional, levarei aula de Direito Constitucional de resolução de exercícios lá para o site, tá? Vamos tratar nessa mesma pegada, nessa mesma perspectiva aqui tratada. O professor Elias vai tratar lá sobre Direito Penal, outros professores tratarão sobre outras matérias. Faço o convite para você, acesse o nosso site que está aqui na descrição deste vídeo, analise lá, é muito importante para a sua prova ter esse raciocínio por meio de exercícios
de provas de concurso público. Olha que interessante também, tá, pessoal? A gente resolveu 20 questões e levou 1h30 para isso. Perceba que eu não fui dizendo que o gabarito é item A, item B ou item C. Eu fui tratando sobre a fundamentação de cada um dos itens. Nos seus estudos em casa, quando vocês forem resolver questões, faça desse jeito. Mais importante do que quantidade é a qualidade. Então, numa questão dessa daí, disseca toda essa questão, cada item que está ali sendo estabelecido. Entenda por que aquilo está certo, por que aquilo está errado, tá bom? Esse é o caminho para sua aprovação. Pode ir com confiança nesse caminho que você vai facilmente lograr seu êxito, tá bom? Leia a Constituição, leia a sua legislação aplicável ao concurso, resolva exercício sobre isso, pois é a melhor forma de fixar todo esse conteúdo. E antes da gente encerrar nossa aula, eu quero passar aqui com você só para o nosso último